Olá, meu nome é Selby Pegoraro, você está aqui no canal do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP e começamos 2024 com a nossa já tradicional retrospectiva dos melhores quadrinhos de 2023, com a presença aqui do Roberto Elísio dos Santos. É sempre legal a gente saber, o Roberto tem a capacidade de ler quadrinhos muito variados, muito diversificados, e todo ano ele aparece aqui para nos trazer essa retrospectiva dos melhores para ele, né? Caso você Também. aí, no espectador, tenha uma outra opinião ou tenha outros quadrinhos para indicar, que isso também é sempre muito bom, aproveite aí o espaço dos comentários para isso e sempre lembrando, se você está chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho aí para receber as notificações e a sua opinião é sempre bem-vinda. Olá, professor Roberto Elísio, como vai? Tudo bem, Selby? Tudo Estamos bem. E aí, aqui o para que... fazer a nossa tradicional retrospectiva, sempre lembrando que são os quadrinhos que eu mais gostei em 2023, mas não são os únicos. Então, eu tive que deixar vários de fora para não ser uma apresentação muito longa. Então, eu dividi por temas ou por países, e sempre tem outros quadrinhos que foram lançados em 2023 que poderiam estar nessa apresentação. Bom, a apresentação já está na tela, então vou deixar com você, Roberto. Bora lá para a gente saber quais são os melhores para você. Tá bom. Então, nessa retrospectiva de 2023, eu vou falar de alguns quadrinhos da Disney, brasileiros, da América Latina, que a gente tem publicado no Brasil, mais quadrinhos latino-americanos, obviamente dos Estados Unidos, da Europa, os mangás e manhwas também, e alguns quadrinhos que tratam de temas políticos e ou sociais. Então, eu vou começar aqui com os quadrinhos da Disney, que me chamaram mais a atenção em 2023. A Culturama lançou um álbum muito bem feito, do Zé Carioca, conta a história do Brasil, com os textos do historiador Eduardo Bueno, com desenhos do Moacir Rodrigues Soares, Irineu Soares Rodrigues, que é irmão do Moacir, Roberto Fukui, Átila de Carvalho e Marco Cortez. Então, é um álbum que vale a pena ser lido. Ele era para ser lançado em 2022, mas acabou fazendo parte do centenário da Disney, foi lançado em 2023. Um álbum que eu gosto muito e que foi lançado pela Panini em 2023 é esse da Minnie, com a Clarabella, O Segredo da Tia Miranda, faz parte da série de quadrinhos francesa Disney by Glénat. Glénat é uma editora antiga da França. O artista é o Bernard Rosendaï, ou Rosei, que é suíço. E tem uma outra editora no Brasil, a Universo dos Livros, que lança quadrinização dos desenhos animados da Disney Pixar, ou lança o mangá, quadrinhos Disney em forma de mangá. Esse aqui, do Elementos, foi feito pelo americano Steve Belling.
é basicamente a história do filme, tá? Só que quadrinizada para o leitor ler, guardar. Bom, quadrinhos brasileiros, muitos quadrinhos brasileiros, mas eu vou destacar alguns. O segundo volume de Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos, A Jornada do Leitor, e é justamente isso que trata a série. O primeiro volume já foi lançado, esse aqui é o segundo, é do Marcelo Miasi, ou Marcelo Saravá, André Freitas e Omar Vignoli. Foi lançado pela Zarabatana Books. Um que eu gostei muito, muito, Em Busca do Tintim Perdido, do Ricardo Leite, foi publicado pela editora Noir, um quadrinho com uma parte visual muito bem feita. Ele é um tanto autobiográfico, mas é também uma reverência aos quadrinhos europeus que marcaram a vida do artista. Tem momentos em que são entrevistas que o Ricardo Leite fez. Eu achei muito bom, um dos melhores brasileiros de 2023. O José Aguiar e a Fernanda Balcati lançaram esse pequeno livro chamado Debaixo d'Água. A história acompanha um casal que está acompanhando a gravidez, né, do primeiro filho. Então, tem todas as dúvidas, as várias questões que surgem de uma gravidez. E o que mais se destacou para mim foram as cores. As cores, elas mudam e são cores vibrantes, tá? E para cada situação. E o André Toral, que já fazia um tempo que não publicava, né? Adeus, Chamigo Brasileiro, foi um álbum muito bom do André Toral, que é historiador. Agora ele lançou O Filho do Norte, com Salve Dias, aí está faltando um A, O Poeta do Brasil, pela editora Veneta. Então é isso, a história do Gonçalves Dias e da Nordeste e tal, e um traço muito bom, e como ele é historiador, né, nós temos aí uma versão em quadrinhos que respeita a história desse escritor brasileiro. Agora, América Latina. É aquilo que eu falei, nos últimos anos a gente tem a chegada de quadrinhos latino-americanos, né, muito grande aqui no Brasil, ainda bem. Eu vou começar com esse quadrinho chileno, Juan Buscamares, do Félix Vega, publicado pela Conrad. É uma história de ficção científica fantástica. Tem uma coisa assim do Jodorowsky com Moebius, passando talvez no deserto chileno. É uma história que impacta pela sua não previsibilidade. Da Argentina vem Náufrago Morris, que se baseia no naufrágio de um navio, no começo da colonização da América Latina, e é um enredo que mostra
a violência daquele momento, o que os marinheiros passavam, né, naquelas galeras rústicas. Então, o protagonista, esse Náufrago Morris, foi publicado pela Comic Zone. Uma antologia de textos de escritores latino-americanos feitos, padrinizados pelo pesquisador, roteirista, editor Juan Sasturain, e com os desenhos do Alberto Breccia e do Carlos Trídio. Saiu pela editora Veneta. Então, é a visão desses quadrinistas, eles adaptam Jorge Luis Borges, Juan Rulfo e vários outros escritores latino-americanos. E o Macanudo, do Liniers, saiu pela Zarabatana, o volume 11, já fazia tempo que o Liniers não publicava nada no Brasil, e para mim, tudo que o Liniers faz é muito bom. Tá? Então, o volume 11, que saiu recentemente, vale muito a pena ser lido, porque é uma forma poética de quadrinhos. Quero destacar entre os americanos o volume 10 da série Saga. É uma série de ficção científica, e o autor tinha tirado umas férias sabáticas quando ele publicou o 9º volume, e agora ele volta com esse volume, mais um volume, publicado pela Devir, originalmente da Image Comics. Tem um quadrinho que saiu esse ano no Brasil, que tem uma importância histórica. Obsessão pelo Poder. É uma história policial, romântica, e que foi a primeira história em quadrinhos chamada de romance ilustrado. Entre 15 e 20 anos antes do Will Eisner publicar Um Contrato com Deus. Então, os artistas Arnold Drake, Leslie Waller, Matt Baker e Ray Oswin, publicado no Brasil pela Script. Então, tem essa... sem contar o roteiro e a arte, mas também tem essa importância histórica. Arca Negra, do Cullen Bunn e do Juan Doe. Juan Doe provavelmente é um nome fictício, né? O John Doe em inglês é alguém que não existe. Arca Negra é uma série de terror, e tem uma sacada muito legal. Noé recebeu as instruções de Deus e construiu uma arca, e levou a família e os bichos, para quando terminar o dilúvio, para repovoar o mundo. Mas havia uma segunda arca, a Arca Negra, que levava os demônios, os vampiros, e é a partir dessa premissa que se desenvolve a história. A editora foi a Aftershock Comic. Bom, aqui na Europa, vou destacar primeiro aqui dois quadrinhos italianos. O Zero Calcare
inclusive tem o desenho animado na Netflix, que adapta as histórias desse Zero Calcare. O nome esse pseudônimo do artista é porque ele tem pouco cálcio nos ossos, então cálcio zero. O nome desse álbum é A Profecia do Tatu, porque o personagem tem o seu grilo falante, que é um tatu gigante, tá? Publicado pela editora Poseidon. Vale muito a pena ler é muito divertido. Da Itália também, Zanardi, do Andrea Pazienza, material que ele fez nos anos 80. O personagem ele é um malandro, ele engana as pessoas, ele leva as pessoas ao suicídio, ele comete assassinato, e tem um grupo que anda com ele, tá? E é muito interessante por também abordar um período da história italiana, final dos anos 70 e ao longo dos anos 80. O da Espanha, eu recomendo Barrio, do Carlos Jiménez. Barrio é a continuação de Para Coelhos, os meninos que viviam em abrigos do governo porque seus pais ou estavam mortos, ou estavam presos, ou tinham que trabalhar depois do fim da Guerra Civil. O mesmo personagem, agora já na casa da mãe, ele tem que enfrentar a realidade, não mais do orfanato, mas do bairro, tá? Publicado pela Comic Zone também. Carlos Jiménez tem um traço fantástico, e o personagem é meio autobiográfico. Dos anos 80, nós temos aqui o Peter Punk, que é justamente isso, é a versão do Peter Pan com o visual punk. O Peter Punk é um punk grosseiro, violento, e publicado pela Comic Zone. Ele foi publicado no Brasil pela revista Animal, nos anos 80, e ele então também uma questão assim de recuperação histórica, além de ser um álbum excelente. Da França, eu coloquei um inteiro aqui da França porque tem muita coisa. O Christophe Chaboté, que já teve vários álbuns publicados no Brasil, nesse ano teve o Museu. A história se passa no Museu do Louvre, depois do horário de fechamento, e as pessoas retratadas nas obras, elas saem dos quadros e conversam, tem embates, tem amores, e é um álbum lindo de se ver, da Pipoca Nanquim. Depois da prisão em massa, uma história verdadeira, conta a história do Joseph Wiseman, que foi um garoto aprisionado na França durante a ocupação nazista. Ele e um amigo fugiram do campo de concentração, conseguiram fugir e sobreviver, e foi feito pelos artistas Arnaud Delalande e Laurent Bidot, publicado pela Leia Brasil.
Um álbum fantástico é Goya, Saturnália, que retrata os últimos momentos, os últimos anos da vida do Goya, em que ele se refugiou numa casa de campo muito escura, e aí ele descobriu uma nova forma de pintar. O quadrinho foi feito pelo Manuel Gutierrez e Manuel Monteiro. Eu falei que eram todos franceses, não, esse é espanhol. Eu acho que um dos dois deve ser um dos dois artistas deve ser francês. Uma artista que eu gosto muito, que já teve vários trabalhos publicados no Brasil, Dias de Areia, por exemplo, é a produzido com a Ingrid Chabert, 60 Primaveras no Inverno, conta a história da protagonista, que é uma mulher que faz 60 anos, e ela foge da vida que ela estava levando com o marido, com os filhos e os netos, e sai de uma perua Kombi sem destino. Então, é um momento de mudança na vida dessa personagem, é um momento que ela reavalia o que ela quer, quem ela é. E o principal da Aimee de Jong é a Sala de Espera da Europa, sobre os refugiados que ou tentam chegar ou chegam à Europa e aí são jogados em campos para depois tentar conseguir um passaporte ou os documentos para entrar na Europa. A artista visitou esses campos e retratou. Ela não podia fotografar, então ela fez desenhos. Essa publicação, são poucas páginas, foi feita pela editora Nemo e a Conrad, deixa eu ver uma coisa. A Nemo é os 60 Primaveras no Inverno. E a Sala de Espera da Europa é pela Conrad. Essa Sala de Espera da Europa custa bem barato e o dinheiro é revertido para uma associação que cuida dos refugiados que vão para a Europa. Bom, tem dois aqui da Inglaterra, Histórias Constrangedoras do Velho Testamento, em inglês, tem material do Alan Moore, do Neil Gaiman e de outros artistas ingleses. Foi publicado no Brasil pela Script editora, e tem umas coisas muito engraçadas, vale a pena. Um álbum, um livro de quadrinhos, é um livro, um formato livro, também de uma artista inglesa, é A Cegueira Iminente de Billy Scott, da Azul Thorogood, publicado pela Conrad. É um nome difícil, sobrenome difícil de falar. A história da protagonista, ela é uma artista plástica que está perdendo a visão. Aí ela vai para Londres, nas semanas anteriores que ela tem antes de ficar totalmente cega. É uma trajetória pessoal de uma artista que está perdendo uma das suas principais ferramentas, o olhar. Esse é francês, o Combate Cotidiano, do Mano Larsenet, da Pipoca Nanquim. É um álbum engraçado, é um álbum
que faz a gente refletir sobre a vida. É um álbum que mostra, muitas vezes, o desespero da pessoa. O protagonista é um fotógrafo de guerra que está cansado de ver mortes, fotografar mortes, e ele vai para o interior, para a Normandia, na França, e lá ele se envolve com uma série de pessoas e também tem as pessoas do seu passado, o seu pai, a sua mãe, seu irmão. Ele gosta muito do irmão, não gosta muito do outro, e os trabalhadores de onde se fabrica navios, estaleiro, né, onde o pai dele trabalhou, e que foi comprado por uma empresa e vai ser desativado. Então, ele começa a fotografar pessoas vivas em vez das pessoas mortas, e ele tem ali a sua redenção. Aqui eu vou falar de alguns mangás e manhwas. O Estranho Conto da Ilha Panorama é baseado num romance japonês. Foi quadrinizado pelo Suehiro Maru, publicado pela Pipoca Nanquim. Belíssima edição, em estilo Art Nouveau, porque também se passa nos anos 20, e é mais ou menos uma história policial, né, de suspense, mas é também uma história surpreendente em termos dos personagens, principalmente do protagonista. Da Coreia do Sul, eu gostei muito do Confins de um Sonho, Yumi Sudo, publicado também pela Pipoca Nanquim, que é uma história de amor que não se realiza. E aí vai, através do tempo, as personagens vão se afastando, se encontram algumas vezes. É uma história bonita para se ler. Da China, vem Ônibus Noturno, do Zhu Oma. É uma história que mescla sonhos. A protagonista, ela quer tomar o ônibus noturno, que é um ônibus que leva as pessoas para os sonhos, e, ao mesmo tempo, uma história do artista que faz quadrinhos e que vai reencontrar a avó que está com demência. Então, você tem ali a fantasia e tem também a realidade se mesclando nesta narrativa. Vamos lacrar, Selby? Vamos sim. Então, vamos lacrar com os temas políticos e sociais. Nido, da Laura Guarisco, é da Faria Silva Editora. Laura Guarisco é equatoriana, e ela conta a história desse personagem, Nido, que é um refugiado da Venezuela e vai para o Equador tentar uma vida melhor. Tá? Então, a história acompanha todo o trajeto, ele deixa tudo para trás, família e tal, para tentar conseguir melhorar de vida, né, nesse trajeto que é difícil e perigoso. A Maria Giuffra é uma argentina, e ela fez A Menina Comunista e o Menino Guerrilheiro, uma história em quadrinhos subversiva, 100% testemunhal. Foi publicada pela Quadriculando. A autora entrevistou
vários filhos da ditadura argentina. Essas pessoas, quando crianças, foram tiradas dos seus pais e adotadas por famílias de militares. Algumas delas conseguiram descobrir sua verdadeira identidade e passaram a viver com as suas avós, né? Lembrando das avós da Praça de Maio, lá na Argentina, que acampavam lá para tentar descobrir o paradeiro dos netos. Então, é uma história bastante... É uma história terrível, vamos dizer assim. E ela vai entrevistando essas pessoas que passaram por esse tormento, tá? Sem saber por quê, e que depois de muito tempo que conseguiram recordar. A recordação para muitas delas é difícil, dolorida, mas é um álbum bastante importante nesse momento da América Latina e principalmente da Argentina, quando se tem pessoas querendo a volta de uma ditadura. O Box Brown, que é um americano, ele fez esse pequeno livro chamado Poderoso, que é uma sátira ao Donald Trump. Então, ele coloca o Donald Trump em situações diferentes e mostrando que ele é uma pessoa com traumas, uma pessoa que vira ditador, ele quer ser ditador, tá? Por uma série de questões com o pai, a mãe, tá? Ele é um psicanalista, seria excelente para ele, e foi lançado pela Script Editora. Um álbum que eu gostei muito é o Patos, da Kate Beaton, que é uma canadense. Foi publicado no Brasil para Martins Fontes. O subtítulo do álbum é 2 anos nos campos de petróleo. Essa artista canadense, ela precisa pagar o empréstimo que ela fez para poder estudar na faculdade. Ela fez Belas Artes e tal, e ela narra os 2 anos em que ela viveu num lugar distante do Canadá, onde se extrai petróleo, xisto. Ela fala muito do machismo, do estupro, tá? Porque são poucas mulheres trabalhando nessa empresa. E nós temos aqui figuras como Hitler, do japonês Shigeru Mizuki, que narra a história desse carrasco do século XX. Também é outro que precisaria de um psicólogo, ele devia consultar o Freud, porque essa mania de grandeza, de poder, de força, que levou à morte de muita gente. Então, o Shigeru Mizuki, que é um pacifista japonês, ele conta a história desse personagem perverso. O Box Brown, novamente, e o Andrew Weiss, o Hitler foi publicado pela Devir. Andrew Weiss e Brian Box Brown publicaram pela Conrad Czar Acidental, A Vida e as Mentiras de Vladimir Putin, mostrando também outro ditador, tá? Como é que ele ascendeu ao poder lá na Rússia, tá?
E tem um outro livro com a mesma temática, que é A Rússia de Putin, a ascensão de um ditador, do Daryl Cunningham. Saiu pela editora QS Comics, que é a mesma história do Andrew Weiss e do Brian Box Brown. Os dois, na sequência, eles têm muito em comum, vamos dizer assim, uns 90% das histórias em comum. Tem estilos gráficos diferentes, mas é a história do mesmo personagem. Mas um complementa o outro, porque tem fatos que um não trata e o outro coloca nessa biografia desse ditador russo que está promovendo uma matança enorme. O Putin mesmo invadiu a Ucrânia. E, por fim, já que estávamos falando de fascistas, o Gord Hill fez um álbum Antifa em quadrinhos, 100 anos de luta antifascista, da autonomia literária. É um livro que vai mostrando como a resistência ao fascismo vai se dando ao longo do tempo, às vezes reprimida, às vezes reprimindo os fascistas. Então, Gord Hill é um ativista, membro da nação, não vou conseguir falar isso, lá do Canadá. Tá? Ele é canadense, faz parte dos povos originários, e ele faz nesse livro essa história, né, da luta entre os fascistas e os antifascistas ao longo de 100 anos, um século inteiro de embates entre esses dois grupos. Nessa época também ele é um álbum de quadrinhos bastante importante. Aqui no Brasil, Mucanda Teodora, do Marcelo de Salete, livro, eu diria um livro-reportagem. Marcelo de Salete, ele reconta a história, uma personagem real, a Teodora, que era uma negra vivendo num quilombo aqui em São Paulo, e existem relatos, as cartas que ela manda para o marido e para o filho que estão na região de Campinas, Limeira, ela não sabe exatamente onde. Ela estava tentando ganhar dinheiro para comprar a liberdade do marido e do filho. Houve um crime e ela deu um depoimento, e tudo isso está documentado aqui em São Paulo. Tá? E outras pessoas também falaram da Teodora. Um álbum importante hoje, Paulo Freire Presente, que fala desse educador brasileiro, feito pelo Rogério Faria, Ricardo Souza, Jefferson Costa e Reino Lasco. Ele é muito parecido com um álbum anterior sobre o Marighella, e no momento que as ideias do Paulo Freire são rechaçadas pela extrema-direita, esse grande educador brasileiro, reconhecido no exterior, ler a história dele é muito importante. E, por fim, mais um do José Aguiar, junto com o Biscaia e o Star Schmidt, alguma coisa assim. Agora, talvez você seja compreendido.
trata de uma pessoa com problemas mentais que cometeu crime na década de 20 aqui em São Paulo e foi tratado como um fascínio, não sei o que lá, e ninguém se preocupou em saber por que ele cometeu crime. Então, é um álbum que faz a reflexão a respeito das questões por trás de uma mente criminosa. E mesmo também porque não se tem certeza que foi ele o criminoso. Bom, aí, agora que a gente terminou de lacrar... Roberto, eu fiquei muito impressionado de novo, né? Acho que é a terceiro ano que a gente faz esse vídeo, né? Com essa retrospectiva dos melhores. É incrível a diversidade, né? De assuntos, né? Sim, a gente tem quadrinhos de todo tipo, de estética, de proposta temática. Patos, por exemplo, é um livro muito feminista. Tem quadrinhos com propostas estéticas, como Goya. Tem quadrinho de ficção científica. Então, eu vi que você destacou do Ricardo Leite também, né? Que foi um grande título nacional, né? De 2023. Sim. O do Zé Carioca, né? Que chegou com atraso, né? Mas também foi um projeto também bem legal. Mas o álbum é muito bom, né? E lógico, tem outros títulos que eu também colocaria, mas aí ia ficar um vídeo muito longo, né? Então eu tive que escolher, não está em ordem assim, esse é o primeiro lugar, assim, não, são escolhas muito pessoais. Eu coloquei numa sequência que trata de quadrinhos da Disney, quadrinhos brasileiros, quadrinhos europeus, americanos, tal, mangás, manhwas. Então não tem assim não é uma lista em ordem de falar assim, esse é o melhor, esse é o segundo você melhor, nem deu notas, né? Você simplesmente não. discutiu os títulos que você leu, né? Até porque, como você falou, são quadrinhos diferentes, né, uns dos outros. Então, você tem ali adaptação literária, você tem fantasia, tem uns que são meio autobiográficos, outros que são pura fantasia do autor, né? Ou então é meio autobiográfico, biográfico, no caso do Hitler e do Putin, né? Tem para todo gosto. Exato. Mostrando que quadrinho é versátil. O vídeo já está longo, né? Então aproveito aqui para agradecer o Roberto Elísio. A gente está dando o pontapé inicial na programação 2024 do canal do Observatório de Histórias em Quadrinhos. De novo, quem quiser deixar sua opinião, aí seu comentário, aproveite o espaço aqui no canal do YouTube, que é sempre bem-vindo, inclusive com sugestões, que o Roberto aqui é um dos que mais apresenta sugestões para vídeos aqui no canal do Observatório. É isso então. Um abraço, professor Roberto. Vamos seguir o ano aí com novidades. Sim, pedir para o pessoal acompanhar os nossos colóquios. Que se a pessoa não puder participar no dia do colóquio, vai estar no YouTube também, para a pessoa assistir depois. Sim. E em agosto, final de agosto, a gente vai ter as nossas jornadas 2024. Ok. Até lá, então. Obrigado. Obrigado a você. Espero que o público goste desses quadrinhos, ou de alguns desses quadrinhos.